Olá, boa noite. Eu vou explicar agora essa terceira parte aqui sobre válvulas eletropneumáticas. Nós vamos ver aqui nesse capítulo a simbologia e os dois tipos aqui de válvulas que explicam nesse capítulo, válvula direcional e a proporcional. Para que serve então, primeira coisa, as válvulas eletropneumáticas? Elas recebem comandos do circuito elétrico que faz o controle e controlam os elementos de trabalho. Então, a parte elétrica aciona a válvula e a válvula faz com que o cilindro ou pistão, daqueles que nós vimos lá no último capítulo, né, que são os atuadores, eles ou girem ou avancem, recuem. Então, as válvulas elas servem de intermediário entre a parte elétrica e os atuadores, ok? Nós usamos algumas simbologias para representar as válvulas. Uma delas são as vias. O que são as vias? São os orifícios por onde passam o ar. Eles que controlam se o ar vai passar ou não. E as vias, elas são classificadas em três partes: pressão, utilização e escape. Podem ser usadas letras ou os números nessas vias. Eu já vou dar um exemplo daqui a pouquinho sobre vias, mostrando uma válvula para vocês. Então, se eu estiver representando por letras, as vias de pressão, elas recebem a denominação de P. E por números, é sempre o número 1. Sempre a letra P, se for por letras, ou sempre o número 1, se for por números. As vias de utilização, elas vão receber as letras A, B ou C e os números 2, 4 e 6. Vias de utilização são aquelas que vão para os atuadores, saem das válvulas e vão para os atuadores. E as vias de escape, RST ou 357. Vejam que as escapes são números ímpares e as utilizações são números pares. Quanto ao número de posições, as válvulas, posições representam os estados que as válvulas podem ter ou permanecer. Então eu tenho de 2 posições, de 3 posições, de 4 posições. Nós vamos ver também um exemplo daqui a pouco para vocês entenderem um pouquinho melhor. E as solenoides. Quando eu desenho uma única solenoide, vai ser uma válvula unidirecional. Quando eu tenho duas solenoides desenhadas, vão ser bidirecionais. Então agora, conforme as válvulas aqui forem vou explicando as válvulas, eu vou falando sobre as vias, as posições e as solenoides, tá? Então essa primeira aqui, ó, válvula eletropneumática direcional. Esse primeiro grupo de válvulas, né? Elas vão dizer qual direção o ar comprimido vai tomar. Se vai para um lado ou para o outro. Resumidamente é isso, tá? Entre as válvulas direcionais, eu tenho algumas aqui, alguns exemplos que nós vamos pegar desse livro. Eu tenho as eletropneumáticas de duas vias, então vou mostrar aqui, ó. As duas vias são essas daqui, ó. Essa via A e essa via P. A via de pressão e a via de utilização. Então o A aqui, ó, está mostrando uma via de utilização, o P de pressão. Então aqui é uma via que vai para o cilindro e aqui vem se fosse uma válvula hidráulica, seria do tanque, né? Como é pneumática, vem da rede de ar comprimido. Então eu tenho aqui duas vias e duas posições. As posições são representadas pelos quadradinhos, ó. Se eu tenho dois quadrados, eu tenho duas posições. Tudo bem? E essa válvula é unidirecional, por quê? Porque eu tenho a solenoide apenas num lado.
No outro é retorno por mola. Então eu comando de forma elétrica apenas um deslocamento. E o outro deslocamento, que é o retorno, é por mola. Então aqui ela chama duas vias, então, porque tem essa via A e a P, dois estados, porque nós temos esses dois estados, e o acionamento é unidirecional, porque eu tenho uma solenoide apenas de um lado. Tudo bem? Aqui, com a mola forçando o retorno, vocês podem notar que aqui está mostrando que não tem passagem de ar daqui para cá. Está interrompido. Quando essa válvula for acionada, essa solenoide, ela vai se deslocar. É como se essa parte aqui deslocasse para cá, fazendo com que o A ficasse aqui e o P aqui. Portanto, eu vou ter passagem de pressão nesse estado aqui, quando acionado essa solenoide. Tudo bem? Portanto, essa válvula ela é normalmente fechada. Ou seja, quando não estiver acionado essa solenoide, a mola está empurrando, ela está fechada. Ok? Agora, essa segunda aqui também é uma válvula. Opa, aqui, desculpa. Aqui então é o que nós falamos, né? Uma válvula 2/2, duas vias e dois estados. Ela é resumida assim, né? 2/2, duas vias e dois estados. E acionamento unidirecional. A próxima aqui é uma válvula pneumática de 3 vias e 2 estados. Ela é representada por 3/2. Quais são as 3 vias? A, P e R. Esse aqui eu tenho mais do que a outra, esse R que é o retorno, que é o escape. Tá vendo? É uma via de escape. Então são 3 vias, também são 2 estados, porque eu tenho um quadrado aqui e um quadrado aqui. Tem uma posição inicial, que é essa daqui, ó. O ar está escapando para a atmosfera. O ar que estava lá no cilindro, ele está escapando para a atmosfera, porque essa via aqui está no escape, e a pressão está tampada. Quando eu acionar e houver o deslocamento, quando eu acionar a válvula eletropneumática, a solenoide, desculpa, ela vai mudar de estado. Eu vou ter o A aqui, o P aqui e o respiro tampado. Portanto, eu vou ter a pressão passando e indo lá para o cilindro. Tudo bem? Então eu tenho o ar inicialmente indo para escape e a pressão parada. Quando eu aciono, eu mudo de estado. Ela chama então 3/2, 3 vias, 2 estados. Agora, uma 4/2, 4 vias, 2 estados. Via A e B, que são vias, esqueço o nome, lá em cima. Vias de utilização, já lembrei. A e B são vias de utilização que vão lá para o atuador. P é a via de pressão, R é a via de escape. Então são 4 vias e 2 estados. Esse estado e esse estado. Inicialmente, eu tenho a pressão vindo para B e o ar que está em A saindo para a atmosfera, para o escape. Tudo bem? Quando eu acionar essa válvula, eu vou ter a pressão indo para A e de B vai para escape. Ela inverte. Então aqui faz a inversão desse estado. Agora uma de 5 vias, A, B, R, P e S, 2 escapes, 2 vias de utilização e uma de pressão, e 2 estados, 5/2. Também é unidirecional, porque só tenho em uma direção aqui a solenoide. 5/2, acionamento unidirecional. Inicialmente, pressão está indo para B, de A está indo para escape e esse escape está fechado. Quando eu acionar aqui, pressão vai para A, do B vai retornar para o escape
e esse outro escape R aqui vai ficar fechado. Agora eu tenho uma válvula 4 vias, 2 estados, 4/2, com acionamento bidirecional. Quer dizer o quê? Eu vou ter a solenoide nas duas direções. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vias, 2 estados e bidirecional, porque eu tenho solenoide dos dois lados. Então ela é 4/2, 4 vias, 2 estados e bidirecional. Inicialmente pressão para B, retorno para o A retornando para R. É igual a outra válvula, né? Quando eu acionar aqui, pressão vai para A, o B retorna para escape. Para voltar, não volta automaticamente por mola, eu tenho que acionar essa para voltar. Tudo bem? Próxima, 5 vias, 2 estados, 5/2. 1, 2, 3, 4, 5 vias, 2 estados. E também bidirecional. A voltando para escape na condição inicial, pressão em B, escape S fechado. A hora que acionar Y1, pressão vai para A, de B vai para escape S e o escape R fechado. Tudo bem? Agora, uma válvula eletropneumática 5/4. Está mostrando aqui, ó, eu tenho duas válvulas que nós já vimos aqui de 3/2 e 3/2. Se eu unir essas duas, eu vou ter essa grande aqui, que são 5/4. 5 vias, duas de utilização, duas de escape e uma de pressão, e 4 estados, ou seja, os 4 quadradinhos aqui, ó, 4 possibilidades. Ela é bidirecional também, Y1 e Y2. Inicialmente eu estou nesse estado, a pressão vindo para esses dois aqui, respiro, está indo para a atmosfera, RS, pressão fechada. Se eu acionar Y1, eu venho para esse lado aqui, ó, pressão para A, B para respiro. Se eu acionar o Y2, vem para esse lado, A para escape, pressão para B. E como que eu acesso esse daqui, ó? Isso daqui eu acesso quando eu aciono os dois ao mesmo tempo, Y1 e Y2, as duas ao mesmo tempo eu venho para essa via aqui, que é o que? Pressão para os dois, os escapes tampados. Tudo bem? Então essa é a 5/4. Agora vamos ver as válvulas eletropneumáticas proporcional. O que é proporcional? Eu tenho uma solenoide com tensão variável. Dependendo da tensão que eu coloco na minha solenoide, não é só ligar e desligar como as outras anteriores. Aqui, dependendo da tensão que eu coloco, eu vou ter mais ou menos pressão em A e em B. Posição inicial, tudo fechado. Quando eu aciono essa, eu jogo para A, só que não com toda a pressão. A vazão do ar é variável, controlada pela tensão que estou enviando nessa solenoide. Mesma forma, quando eu acionar essa, eu estou jogando pressão para B. Só que ela é variável a vazão do ar. Tudo bem? Então essas são proporcional de vazão. Aqui demonstra a variação da tensão com relação à variação da vazão. Q é vazão, litros por segundo, V é tensão. E aqui, válvula pneumática de pressão. Essa válvula eu controlo, o desenho dela é aqui, dependendo da tensão que eu regulo na solenoide, vai ser maior ou menor pressão. Ela controla a pressão que a válvula está deixando passar. Aqui eu estou controlando vazão, quantidade de ar. Não é pressão nessa daqui, tá? Falei pressão em determinado momento, mas é vazão. Essa daqui sim é pressão. Tá certo? Nos exercícios propostos, primeiro aqui um de relacionar, primeira com segunda coluna.
nesse segundo aqui, para completar as sentenças. Nesse terceiro, você vai indicar, descrever as válvulas, né? Quantas vias, quantos estados, se é unidirecional ou bidirecional. Aqui ele faz uma pergunta. E aqui, ó, procure encontrar alguma válvula eletropneumática convencional no comércio ou na indústria e identifique número de vias, número de estados, se é válvula com acionamento unidirecional, bidirecional e tensões de trabalho. Vocês não vão ter condições de encontrar isso na indústria, né? Então procurem na internet encontrar alguma válvula aí e tentem identificar elas pelo desenho que vocês vão ter marcado aí na válvula, tá bom? Então esses são os exercícios, qualquer dúvida, vocês me falem, e essa é a explicação desse item 3, do capítulo 3. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, a gente conversa.